Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi um dos principais líderes da Inconfidência Mineira, um movimento de caráter separatista que ocorreu na capitania de Minas Gerais no final do século XVIII. Sua trajetória de vida, marcada pelo idealismo e pela luta contra o domínio português, fez dele um símbolo da independência e da resistência brasileira. Tiradentes foi executado em 21 de abril de 1792, e ao longo dos séculos, sua imagem passou por diversas reconstruções, tornando-se um dos maiores heróis nacionais do Brasil. Sua memória é celebrada no feriado de 21 de abril, data de sua morte, e seu nome está associado à luta por liberdade e justiça social. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 12 de novembro de 1746, na fazenda do Pombal, em uma região que atualmente pertence ao município de Ritápolis, Minas Gerais. Sua família era humilde, e após a morte precoce dos pais, Tiradentes foi criado por um tio, que era dentista e tropeiro. Por não ter recebido educação formal, aprendeu diversos ofícios de maneira autodidata. Além de exercer a função de dentista prático, o que lhe rendeu o apelido de Tiradentes, também trabalhou como tropeiro, comerciante, minerador e militar. Sua experiência em diferentes áreas permitiu que ele transitasse entre vários setores da sociedade mineira. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e vivia sob forte exploração econômica. A coroa portuguesa impunha altos tributos sobre a mineração, especialmente em Minas Gerais, onde a atividade aurífera estava em declínio. Uma das principais imposições fiscais era a derrama, um imposto que obrigava a população a completar a cota de ouro exigida pela metrópole, mesmo que a produção fosse insuficiente. Esse cenário gerou grande insatisfação entre os colonos, principalmente entre os proprietários de terras, comerciantes e intelectuais. Influenciados pelos ideais do Iluminismo e pela Revolução Americana, 1776, um grupo de intelectuais e militares iniciou um movimento separatista, a Inconfidência Mineira, que visava a independência da capitania e a criação de uma república. Tiradentes, que era militar e tinha forte contato com camadas populares, foi um dos membros mais entusiasmados do movimento. A conspiração da Inconfidência Mineira foi descoberta antes de sua efetivação, devido à delação de Joaquim Silvério dos Reis, um dos participantes do movimento. Com isso, diversos inconfidentes foram presos e julgados pela coroa portuguesa. Tiradentes assumiu toda a culpa e tentou isentar os demais conspiradores. Após um longo julgamento que durou 3 anos, ele foi condenado à morte por enforcamento, enquanto os outros envolvidos tiveram penas reduzidas ou foram enviados para o exílio. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e espalhado por Minas Gerais para servir de exemplo a outros que ousassem desafiar a autoridade portuguesa. Com o tempo, Tiradentes foi transformado em símbolo da luta pela liberdade no Brasil. Durante o Império, sua figura foi marginalizada, pois os governantes temiam que ele fosse visto como um mártir republicano. No entanto, com a proclamação da República, 1889, Tiradentes foi resgatado como herói nacional, sendo comparado a figuras como Jesus Cristo devido ao seu martírio. Sua imagem passou a ser representada com cabelos longos e barba, reforçando essa simbologia cristã. Atualmente, Tiradentes é homenageado em monumentos, nomes de cidades, escolas e instituições. O feriado de 21 de abril é uma data cívica nacional, lembrando sua luta pela independência e os ideais democráticos que ajudaram a moldar o Brasil moderno. A figura de Tiradentes inspirou diversos autores e obras literárias ao longo dos séculos. A literatura tem sido fundamental para a construção de sua imagem como herói nacional e para a difusão dos ideais de liberdade e resistência. A obra Romanceiro da Inconfidência, 1953, de Cecília Meirelles, é um dos mais importantes registros poéticos sobre a Inconfidência Mineira.
Cecília Meirelles resgata a trajetória dos Inconfidentes em forma de poesia, destacando o papel de Tiradentes. O Tempo e o Vento, 1949, de Érico Veríssimo. Embora não seja exclusivamente sobre Tiradentes, a obra aborda momentos históricos do Brasil e exalta o espírito de resistência, elementos associados ao mártir da Inconfidência. Em Tiradentes, Retrato, Símbolo, Mito, 1992, Lúcia Bastos Pereira das Neves e Maria de Fátima Gouvêa analisam a construção da imagem de Tiradentes ao longo do tempo, mostrando como ele foi transformado em ícone da República. Em A História de Tiradentes, de Pedro Dantas, o autor cria uma biografia detalhada sobre a vida de Tiradentes e os eventos que levaram à sua execução. Em Noites do Sertão, 1956, de João Guimarães Rosa, embora não trate diretamente de Tiradentes, a obra remete aos ideais de liberdade e resistência característicos da Inconfidência Mineira. Além dos livros, a história de Tiradentes também está presente na literatura de cordel, especialmente no Nordeste do Brasil. Muitos folhetos de cordel narram sua vida de forma épica, destacando sua coragem e seu sacrifício pela pátria. Peças de teatro e filmes também ajudaram a imortalizar sua trajetória, consolidando-o como um dos personagens mais marcantes da história brasileira. Tiradentes representa a luta pela liberdade, o espírito republicano e a resistência contra a opressão. Sua trajetória inspirou diversas gerações e sua imagem continua sendo um símbolo de justiça e patriotismo. A literatura teve um papel fundamental na construção e perpetuação do mito de Tiradentes, transformando-o em um personagem histórico essencial para a identidade nacional brasileira. Hoje, ao celebrarmos o feriado de 21 de abril, não apenas relembramos seu sacrifício, mas também refletimos sobre os valores democráticos e os desafios ainda presentes na sociedade brasileira. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos.